Um bom dia a todos, como é que vocês estão? Voltou a energia elétrica, ontem choveu bastante, caiu várias árvores aqui no bairro, felizmente já está tudo normalizado. Energia elétrica, como vocês sabem, é a base do nosso modo de vida contemporâneo. Sem energia elétrica não existe nada da vida como nós a conhecemos. Hoje é um segundo vídeo sobre os Estados Unidos, provavelmente serão 3 vídeos. Foi um ontem, chamado A Espiral de Violência nos Estados Unidos, onde eu abordo a questão da explosão de violência em Washington, D.C. E hoje eu vou falar sobre a política externa dos Estados Unidos e amanhã vou fechar esses 3 vídeos. Olha só, nos últimos 20 anos, todos os principais objetivos da política externa dos Estados Unidos falharam. O Talibã, por exemplo, voltou ao poder após 20 anos de ocupação do Afeganistão. O Iraque, pós Saddam Hussein, tornou-se dependente do Irã, o inimigo do Donald Trump. O Donald Trump escolheu o Irã como seu grande inimigo. Inclusive matou o general Soleimani, que era um dos maiores líderes do Irã, usando um drone. O presidente da Síria, o Bashar al-Assad, permanece no poder, apesar de todos os esforços da CIA para destruí-lo. Vale lembrar que quem conseguiu segurar o Bashar al-Assad no poder na Síria foi a Rússia. A Líbia entrou em guerra civil e caos prolongado, depois da OTAN ter liquidado Muammar Gaddafi. Enquanto Gaddafi foi o líder da Líbia, a Líbia foi um país em relativa segurança e unidade e em desenvolvimento. Agora o país está no caos e em guerras de insurgentes. A Ucrânia é sacrificada diariamente no campo de batalha, depois dos Estados Unidos impedirem o acordo de paz que já estava pronto entre a Rússia e a Ucrânia em 2022. E o Zelensky embarcou nessa de ser inimigo da Rússia, para agradar os Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram algo como $1 trilhão em 2023 em despesas militares. $1 trilhão em 2023. Entretanto, uma série de lobistas aí do complexo industrial militar estadunidense ficam com uma parte dessa montanha de dinheiro. E tudo que suas indústrias armamentistas produzem é superfaturado pelos neocons e neoliberais, ou seja, pelos lobistas de Washington. Os lobistas e o lobismo é um tópico à parte, requereria um vídeo à parte só para falar do lobby norte-americano. Vamos falar um pouco. Ao mesmo tempo que você tem essa concentração de renda em torno do lobby do complexo industrial militar, a classe média americana vai ficando mais endividada, colocando os Estados Unidos em uma situação crescente de risco social. Então você tem a concentração de renda e ao mesmo tempo você tem o problema do empobrecimento gradual e lento da classe média americana. A política externa dos Estados Unidos ela é irracional, para dizer o mínimo. É uma guerra desastrosa após a outra. Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, Ucrânia. E agora, para consumar a loucura, a cereja do bolo venenoso aí, o pavoroso genocídio na faixa de Gaza, no Oriente Médio. Os Estados Unidos estão ficando isolados frente à opinião pública mundial, sobretudo em função das ações genocidas de Israel contra os palestinos. Para piorar, os Estados Unidos votaram contra a resolução da Assembleia Geral da ONU para o cessar-fogo em Gaza. Foi pedido por 153 países com representação na ONU, os quais representam mais de 90% da população do mundo, com a oposição apenas dos Estados Unidos e de Israel. Os Estados Unidos não ligam a mínima para a opinião pública do resto da humanidade. Apesar dessa série de eventos desastrosos, o mesmo elenco de personagens permanece no comando da política externa dos Estados Unidos. Joe Biden, Victoria Nuland, Jake Sullivan, Chuck Schumer, o Mitch McConnell, a Hillary Clinton, o Lloyd Austin, enfim, é aquela cúpula de neocons e neoliberais e lobistas, eles também são as pessoas que lideram os lobbies. Mas o que acontece de fato? Acontece que a política externa americana não tem mais nada a ver com os interesses do povo americano. Esse é o problema, isso é o que realmente acontece. Tem a ver com esse pequeno grupo aí de lobistas militares e ideológicos em Washington. A política externa dos Estados Unidos, ela existe em função dos interesses dos fabricantes de armas do complexo industrial e militar.
Como resultado dessa política bélica, belicista, dos senhores da guerra, porque é isso que eles de fato são, os senhores da guerra, o povo americano vai perdendo prestígio no mundo. A sucessão de guerras fracassadas, por exemplo, para falar só do ano 2000 para cá, custaram 5 trilhões de dólares para o contribuinte norte-americano. Veja, e mais um montante aí de 2 trilhões vão ser gastos aí apenas para manter os veteranos de guerra, que o cara que volta estrupiado, isso se ele não voltar num saco preto, né? Mas ele volta mutilado, muitas vezes ele cai numa depressão terrível, vira andarilho, morador de rua, passa a frequentar aquelas reuniões de veteranos de guerra, passa a usar drogas, ou se torna muitas vezes até mesmo um traficante de fentanil nas ruas. Então, ou entra, se ele tiver em boas condições, ele entra aí para um grupo particular de segurança individual, porque nos Estados Unidos tudo é privado, é individual, é individualista, né? Veja, para além dessas despesas todas, diretamente cobradas dos cidadãos americanos, vamos lembrar o principal também nessa história, o imenso sofrimento que eles impõem aos povos não americanos. É um sofrimento atroz, infernal. Se de fato existe um inferno, é isso daí. Milhões de vidas perdidas, famílias destruídas, mutilados, abandonados, aterrorizados pelas guerras sem fim do imperialismo. Por exemplo, em Gaza, mais de 2 milhões de palestinos estão amontoados no sul de Gaza em situação famélica, faminta, em situação precária, em situação... nem é bom dizer o que tem acontecido, as cenas que nós temos visto lá em Gaza. Multidões disputando uma gamela de sopa rala, né? Apesar de tudo isso, os gastos militares vão ser maiores em 2024, podendo chegar a 1,5 trilhão de dólares, o que dá 12 mil dólares por família americana. Considerando aí os gastos do Pentágono, que é quem governa os Estados Unidos. O Pentágono, a CIA, né, e praticamente o Departamento de Estado de Washington. Mas você tem também aí a administração dos veteranos, como eu disse. O programa de armas do Departamento de Energia Nuclear, para manter 5 mil ogivas atômicas, é bastante caro. É ajuda externa que eles dão a Israel. Não existe guerra de Israel sem a ajuda dos Estados Unidos, sem o dinheiro dos Estados Unidos. São centenas de bilhões de dólares jogados no esgoto, no ralo. Guerras inúteis, terríveis, despejados inclusive nas 800 bases militares que os Estados Unidos mantêm no exterior. Ele precisa vender e produzir armas e munições. Ele precisa, na mente dele, Neocon, fazer a Terceira Guerra Mundial. Ele crê que ele vai ficar protegido nos seus bunkers. Tudo isso tem método. A filosofia por trás disso é controle populacional, demográfico, darwinismo social, malthusianismo, sobretudo eugenismo. Tudo isso os Estados Unidos herdaram do Império Britânico. Então pesquisem esses termos aí na internet, darwinismo, malthusianismo, sobretudo a doutrina preferida dos britânicos, o eugenismo, que foi adotado por Adolf Hitler. O poder público nos Estados Unidos também é altamente deficitário na área da saúde. Falar alguma coisa sobre saúde, entrando na segunda parte do vídeo. A saúde é administrada pelo Departamento de Saúde, portanto, no setor público. Um outro setor é a divisão Big Oil and Coal, petróleo e carvão. É administrada aí pelo Departamento de Energia e pelo Departamento de Interior. É que lá eles falam departamento, aqui no Brasil a gente fala ministério, né? Mas é a mesma coisa. Nos Estados Unidos usa mais o termo secretário e aqui usa o termo ministro, mas é a mesma coisa. Vale saber que a divisão da política externa americana vai além da tríade, da poderosa tríade Casa Branca, Pentágono e CIA. Cada divisão, por exemplo, saúde, petróleo, indústria militar, utiliza o poder público e os impostos pagos pelo contribuinte para obter ganhos particulares, individuais, privados. Toda essa pirâmide financeira altamente concentrada é mantida através de informação privilegiada, lubrificada aí pelas contribuições que eles dão para as campanhas políticas e as grandes despesas de lobby e os próprios lobistas que controlam toda essa estrutura piramidal aí.
Os gastos com saúde dos Estados Unidos totalizaram 4,5 trilhões de dólares em 2022, o que dá 36 mil dólares por família. Esses são os custos de saúde mais altos do mundo. A saúde é cara nos Estados Unidos. Veja, quem conheceu aí o professor Olavo de Carvalho e lia as obras dele, como foi o meu caso, eu li muitos livros do professor Olavo. E destarte o fato de ser pró ou contra, independentemente disso, eu era um leitor e o considerava um grande jornalista e um grande polemista. Mas veja, ele veio se tratar aqui no Brasil, né? Ele morava lá na Virgínia e veio se tratar aqui no Hospital das Clínicas, né? Que é público, que é do Estado aqui. Saúde é cara nos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos não têm uma boa saúde. A expectativa de vida do americano está em 40º lugar no mundo. Quer dizer, deveria estar em primeiro, né? Mas não, está em 40º. Porque saúde nos Estados Unidos significa hospitais particulares e a poderosa Big Pharma, o lobby da indústria farmacêutica que manda em tudo, manda nos hospitais, manda nos médicos, manda no Congresso, vocês viram quem que manda na Covid, na época da Covid. A indústria farmacêutica, ela está na posse de uma ou duas grandes famílias americanas, sobretudo os Rockefeller. A divisão da política externa dos Estados Unidos é dirigida por um círculo pequeno, voltando para a política externa, hegemônico e coeso, incluindo aí os mais altos escalões da Casa Branca, da CIA do Departamento de Estado, do Pentágono, dos comitês da Câmara e do Senado. O lobby das principais empresas militares, como por exemplo a Boeing, a Lockheed Martin, a General Dynamics, a Northrop Grumman, a Raytheon, por exemplo, o Lord Austin, que é o secretário da Defesa dos Estados Unidos, que é um cargo importantíssimo, ele era o CEO da Raytheon. Significa o quê? Umas 1.000 pessoas, né? Significa, eu acelerei para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu falei da saúde, voltando a falar da política externa. São mais ou menos 1.000 pessoas em postos chaves envolvidas na definição das políticas externas. O interesse do público não desempenha nenhum papel nisso tudo. Tudo visa apenas o lucro das poderosas famílias americanas e globalistas. Muito bem, então terminamos o vídeo aqui. Amanhã eu continuo para abordar a questão das bases militares que os Estados Unidos têm espalhado pelo mundo e ainda vou dar sequência e dar o fechamento nesses 3 vídeos dedicados. Ontem foi sobre o problema da criminalidade em Washington, hoje foi para falar sobre a política externa dos Estados Unidos e abordei também a questão da saúde. E amanhã eu dou o fechamento neste vídeo, neste assunto. Pessoal, se gostou do canal, dá um like, faça um comentário, traga um seguidor para o nosso canal. São vídeos diários de 10 a 15 minutos sobre temas importantes sobre a nossa época. Livre pensamento, livre expressão é canal alternativo. Se você quiser contribuir para o conteúdo do canal, você pode pagar um café ali, fazer um Pix, é só você ver aí na descrição. Agradeço muito a sua atenção, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.